Oi, tudo bem? Reta final do nosso desafio e eu não podia deixar de falar sobre o tão viciante açúcar. Falar a verdade sobre ele. Essa questão do consumo de doces e carboidratos refinados é tão importante que não pude me conter e decidi incluir algumas informações que eu considero de extrema importância e que eu gostaria que você tivesse em mente por questões de saúde. Hoje em dia, com essa epidemia de obesidade que existe, as pessoas cada vez ficam mais gordas e mais doentes e ninguém parece divulgar as causas abertamente. Viramos uma sociedade de remediação e não de prevenção. Quando os problemas aparecem, corremos ao médico para que possamos, na maioria das vezes, tapar o sol com a peneira. Porém, as causas, ou seja, a raiz do problema, continua lá, intacta e pronta para engatilhar mais consequências negativas no futuro. Devido à disseminação de grandes mitos, como de que a gordura animal saturada faz mal, o que acontece é que a indústria começou a cortar a gordura e então a atacar na inclusão de mais açúcar nos alimentos. Afinal, os alimentos precisam ter gosto bom, não é verdade? O resultado disso é bastante claro. As estatísticas de obesidade comprovam que o número de obesos só cresce, assim como o número de doenças relacionadas a este mal. Bom, deixe-me te mostrar algumas coisas interessantes. O açúcar comum, a sucrose, é formado de glicose e frutose. Glicose é transformada em energia no corpo e alimenta as células. Os excessos, obviamente, são armazenados como gordura. Já a frutose é muito mais facilmente armazenada como gordura. Agora vejamos, o problema é que o açúcar, hoje em dia, está em todo lugar. Ou seja, praticamente em todo o alimento industrializado você vai encontrar açúcar. O açúcar está no pão, está nas massas que você come, no molho de tomate que você compra, no iogurte que você compra, nos sucos que você compra, nos molhos de salada que você compra. Você já deve provavelmente ter ouvido falar no xarope concentrado de milho, certo? Em inglês, ele é formado pela sigla HFCS. Esta é uma forma de açúcar que está presente em praticamente todos os alimentos industrializados hoje em dia. O HFCS é basicamente, como o próprio nome diz, frutose. Bom, frutose, como você já deve saber, é o açúcar das frutas. Como isso poderia fazer mal? Claro que o açúcar das frutas é natural e não apresenta problemas no caso ingerido em quantidades normais. O problema é que o nosso consumo direto e indireto de açúcar, principalmente frutose, através do HFCS, hoje é extremamente alto. Vou passar alguns números para você entender melhor. O consumo natural de frutose proveniente de frutas e legumes é igual a 15 gramas por dia. O consumo de frutose antes da Segunda Guerra Mundial era de 16 a 24 gramas por dia. O consumo de frutose entre 1977 e 1988 é de 32 gramas por dia. O consumo de frutose em 1994 é de 54 gramas por dia. O consumo de frutose média dos adolescentes hoje em dia é de 72,8 gramas por dia. Veja que 72,8 gramas por dia de frutose é muito longe do consumo natural, que seria de 15 gramas por dia. Para piorar, o açúcar causa dependência fisiológica no corpo, semelhante ao que acontece com substâncias como a morfina e a heroína. Por isso que é tão difícil a gente se livrar dos carboidratos, se livrar do açúcar. Ou seja, ao comer açúcar, você fica mais dependente dele. E como qualquer outra droga, quando você decide diminuir ou cessar o consumo dela, você enfrenta sintomas de abstinência. É bem irônico, né? Mas é verdade isso, gente. Você mesmo já deve ter notado isso ao tentar seguir dietas por aí, não é? A vontade de se ingerir doces ou carboidratos refinados é muito grande, principalmente nos primeiros dias. E isso você já deve ter passado na pele quando começou a adaptação do nosso desafio. É muito importante que, para o sucesso do objetivo de emagrecimento, você tenha em mente que enfrentar sintomas de abstinência de açúcar é totalmente normal e esperado. É normal que você sinta irritabilidade, que você sinta uma vontade grande de comer doce, principalmente nos primeiros dias sem eles.
Se você sabe que isso vai acontecer, ou seja, que você irá passar por essa fase, o processo todo tem muito mais chance de dar certo, já que você pode lidar melhor com todas estas situações. Agora preste atenção para você entender como a dança do açúcar acontece. Quando você come um doce ou algum tipo de carboidrato refinado, como os pães, as massas, mesmo que sejam os integrais, o que acontece é que tudo isso é convertido em glicose e colocado na sua corrente sanguínea. Seus níveis de açúcar no sangue agora são altos e o seu pâncreas secreta uma boa quantidade de insulina para dar destino a essa glicose. A insulina geralmente faz um ótimo trabalho e limpa seu sangue dessa glicose toda. Porém, como consequência, agora seus níveis de açúcar no sangue estão baixos, hipoglicemia. Isso vai fazer com que você se sinta cansado, se sinta com fome novamente. Aí você tende a comer alimentos semelhantes, fechando-se o ciclo novamente. Os níveis de açúcar no sangue irão ficar flutuando em picos e vales, assim como a ação da insulina. O problema é que com o tempo e com a continuidade desses hábitos, você poderá desenvolver um quadro de hipersensibilidade à insulina. O que acontece daí é que suas células do corpo não irão estar mais receptivas à insulina, ou seja, elas não vão querer mais receber glicose. E o resultado disso é que seus níveis de açúcar no sangue irão ficar cronicamente altos, assim como a insulina no sangue. Isso, além de muitos outros problemas, irá causar inflamação sistêmica. Inflamação é uma forma de estresse, logo seu corpo secreta cortisol, o hormônio do estresse, o qual tem o papel de liberar mais açúcar no sangue. O cortisol irá colocar mais açúcar no sangue, gerando aí mais ação da insulina e piorando ainda mais o quadro geral. Um detalhe, quando seus níveis de açúcar no sangue, assim como a insulina, estão altos, é virtualmente impossível de se queimar gordura. Esse quadro geralmente tem consequência comum, como a obesidade, o diabetes tipo 2, resistência à insulina, doenças cardíacas e ainda a sensação de fome que nunca passa pela interferência causada nos processos relacionados à leptina, que é o hormônio que influencia o controle do apetite. Você tende a se sentir fadigado porque a glicose não poderá ser entregue às suas células, insensibilidade à insulina. E isso fará com que seja muito mais difícil de você sair para se exercitar e tudo mais. Em resumo, como você pode ver, tudo isso não é uma boa ideia. O açúcar provindo de doces, carboidratos refinados e produtos industrializados é uma má ideia. Um dos principais objetivos desse desafio é deixar seus níveis de açúcar no sangue em níveis normais, promovendo um funcionamento adequado da insulina e deixando seu corpo em um estado bastante favorável para a queima de gordura otimizada. Amanhã eu vou abordar sobre o emagrecimento e o controle hormonal. Espero que